Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Edley Podcast. Hoje a pauta do Edley é um tema muito relevante e que vai inclusive agregar demais para você aí que é da área da saúde ou você que é paciente também. Nós vamos falar um pouquinho mais e aprofundar nesse tema que é um tema novo na advocacia, mas extremamente importante, que é o direito médico da saúde. E o Edley, como missão e objetivo de trazer para você informação que tem como aqui diversos especialistas que trazem para o Edley, inclusive, a autoridade e também a credibilidade, para falar um pouquinho nós sobre esse tema, trazendo e habilitando, inclusive, hoje a bancada do Edley. Está conosco aqui a doutora Juliana Scaff, né? Scaff, isso. Seja bem-vindo ao Edley, é uma alegria receber você aqui hoje. Muito obrigada, eu que agradeço, Josué, o convite. Fiquei muito feliz de poder falar hoje da minha área de atuação, principalmente num podcast tão respeitado em Franca, que eu admiro tanto. Sem dúvida, a gente fica muito contente de trazer você aqui hoje para falar de um tema que realmente é complexo, é novo, tem muitas reverberações sobre a vida da sociedade em geral, tanto do profissional que exerce a profissão da medicina, quanto a gente que é paciente, e é uma profissão indispensável para a vida humana, né? Que saúde ela é fundamental. Temos aqui vários pontos que a gente elencou para a gente falar, é uma pauta realmente grande. Se você tiver dúvida depois, você pode deixar nos comentários aí também, pode encaminhar para a gente via DM no Instagram do Portal Leste Franca, ou no próprio Instagram da doutora Juliana, que a gente vai deixar para você também na descrição. Mas eu queria abrir aqui, como todos os demais, antes de a gente falar um pouquinho sobre os temas e as pautas que a gente tem, eu queria que você falasse sobre você, onde você se formou, por que você escolheu o direito, né, como profissão, e por que a área da saúde, como que você chegou a essa profissão e a essa área. Bom, então vamos lá. Meu nome é Juliana, eu tenho 25 anos, me formei há 2 anos pela Universidade de Franca e quando eu saí da faculdade, eu senti a necessidade muito grande de fazer uma pós-graduação e de me especializar em alguma área. Hoje em Franca a gente tem inúmeros advogados aí com grandes especializações e eu via muito que a gente tinha um mercado voltado para a área previdenciária, trabalhista, civil, e eu via uma área escassa, a área médica, que a maioria dos profissionais hoje em Franca que atuam na área médica estão dentro de hospitais, eles são fixos em algumas instituições de saúde, né? Sim. Então, eu comecei a me aprofundar por ter muitas amigas na área médica hoje, muitos parentes na área médica. Então, comecei a ver realmente a necessidade de uma atuação aí nessa área. E me inscrevi na pós-graduação e iniciei. Hoje eu penso que a área médica e a área odontológica é uma área de extremo crescimento. Sim. Digamos que da minha turma de escola, de 90 pessoas, vamos falar, 65, 70 foram para essa área médica. Então, é uma área que exige muita atenção, nós temos entendimentos controversos todos os dias, é uma área que exige muito estudo, mas é uma área extremamente gostosa de se atuar, né? Digamos que o direito médico e da saúde, hoje a gente atua em clínicas, hospitais, para dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros, para o paciente, para a operadora de saúde, então ela é muito vasta, né? E não só a gente atua no contencioso, a gente atua hoje no preventivo também, né? São as duas esferas que você atua. Sim, no contencioso e no preventivo. Então, por exemplo, hoje o direito médico, você pode dar consultoria jurídica para uma clínica médica, para um hospital, não só quando o processo chega, quando o litígio chega, né? Você pode, assim como eu presto consultoria para uma rede de clínicas médicas em São Paulo, é importante fazer um treinamento jurídico com os funcionários, principalmente voltado para a área de legislação geral de proteção de dados, porque os dados da saúde, conforme a LGPD, são considerados dados sensíveis. Então, nós precisamos ter um cuidado no manuseio desses documentos e tudo mais. E importante também salientar a questão da publicidade dos médicos, da publicidade da odontologia, do termo de elaboração, que é extremamente hoje importante, elaboração do termo de consentimento livre esclarecido, no caso de procedimentos de saúde, procedimentos estéticos, né? Então, a gente tem uma vasta área aí para atuação dentro do direito médico da saúde. Sem dúvida. Como você bem elencou, e tem um fator que eu acho que é primordial também, é uma área que todos eles são prestadores de serviços. Como tais prestadores de serviços,
temos por trás dessa prestação de serviço um ser humano que é sujeito a falhas. Por mais que ele seja especialista e muito técnico, né? E qualificado para exercer essa profissão, corre o risco realmente, eventualmente, uma falha humana, como qualquer prestador de serviço hoje tem. E essa introdução, como você bem colocou, eu queria que a gente falasse agora um pouquinho, você falou das atuações, quais são todas as frentes e pessoas que você atende nessa área, né, que são muitas pessoas, sobre o contencioso, o preventivo, né, de forma mais abrangente. Hoje, tanto para o paciente que às vezes vai contratar um tratamento, quanto que o próprio prestador de serviço, como que um advogado, um profissional da área do direito, da medicina e da saúde pode auxiliar essas duas pessoas. O paciente, vou dar alguns casos aqui, vou explanar alguns casos que a gente vai defender aí o paciente. Em casos de erro médico ou em casos de alguma falha na prestação de serviço pela operadora de saúde. Vamos salientar aqui o caso das crianças portadoras de TEA, né, do transtorno do espectro autista, que nós estamos tendo um verdadeiro descaso com essas crianças pelas operadoras de saúde. Um diretor de uma grande operadora aqui, não vou citar o nome, mas provavelmente o pessoal vai saber qual, de uma grande operadora de saúde, soltou numa entrevista a seguinte frase, que hoje tratamento de câncer, é mais barato tratar câncer do que tratar autista. E isso foi muito sério, né? Nós tivemos aí uma grande indignação, porque realmente é um absurdo, né? É uma grande falta de respeito. Então, uma fala infeliz, para não dizer nada. Sem dúvidas. E assim, hoje nós podemos atuar na questão contra a operadora de saúde, né? Quando a gente precisa ingressar com um processo pleiteando algo que está presente no rol da ANS e essa operadora nega a cobertura, tanto quanto na área médica, com a defesa médica, em processos cíveis, processos criminais, que eu não faço essa área criminal, mas na defesa dentro do conselho também, da defesa médica, da defesa odontológica, né? E dos outros profissionais dentro de seus conselhos. Que acontece de ter alguma intercorrência administrativa e eles fazerem apuração e precisar realmente de uma defesa. Você pode fazer defesa própria, mas nós hoje não recomendamos que o profissional faça a sua própria defesa. E na parte realmente que você falou, né? Eu acredito que o profissional realmente precisa ter, realmente de fato, um advogado para auxiliar esse. Mas no caso dos pacientes, a gente sente que às vezes em alguns cenários se colocam, né, num estado de que como que eu vou argumentar contra alguém que é técnico? Como eu vou comprovar um fato ou uma falha de alguém que é o especialista técnico? E cria-se um cenário que a gente sabe que realmente o código, todos os órgãos que regulamentam a profissão da medicina, eles são realmente rigorosos, não pode haver realmente falhas, que as pessoas realmente correm o risco de perderem o direito de exercer suas profissões. Sim. Então cria também um cenário de tensão por outro lado, porque ele também não quer comprometer a sua profissão e nem perder o seu cargo. Como que, querendo, acaba tendo que ser uma atuação em partes quase que diplomática, mas na verdade você tem que atuar pela causa daquilo que você está se propondo a defender pelo seu cliente. Então, como que o advogado, nesses dois cenários, ele pode também estar atuando e de que forma seria uma atuação consistente para realmente defender, talvez, uma eventual falha que talvez um paciente que passou por uma situação assim nem sequer sabe se pode, às vezes, acionar ou fazer algo que possa ali compensar, entre aspas, alguma consequência de um tratamento ou de alguma situação que ele passou. Nesses casos, a gente apura, precisamos ver quem que a gente defende, né? Se a gente está do lado do paciente, do médico ou do hospital, porque nós temos dentro do direito médico e da saúde 3 esferas, né? Tanto o paciente, quanto o hospital, quanto o médico. O médico como prestador de serviços dentro do hospital. Então, vamos supor que seja um processo onde, vamos falar aí um caso hipotético de abscessos, né? Abscessos é uma condição que o corpo, digamos, não é uma doença, mas é uma condição que o corpo externaliza uma infecção. Essa infecção pode ter dado por algo que o corpo mesmo externalizou ou por uma infecção hospitalar. Então, tem N motivos que hoje a medicina ela não consegue precisar como que aquele abscesso surgiu. Sim.
Então, para pleitear isso dentro de um processo médico, a gente precisa ter uma apuração muito grande. E se houve alguma má conduta profissional dentro, vamos falar um caso hipotético aí, no ramo de cirurgias. Sim. Então, a gente precisa fazer a apuração. Por isso é muito importante a perícia. Né? Lógico que o juiz ele não fica atrelado somente a julgar pela perícia, mas é muito importante que se realize essa perícia, que tenha todos os documentos, tanto para a segurança do paciente, quanto do profissional, tanto do hospital. Então, que tenha todos esses documentos, sempre com o maior número de detalhes possíveis, de todos os procedimentos. Então, a gente sempre vai olhar aí quem defende, quem a gente está defendendo, né? Eu costumo dizer que a minha maneira de trabalhar, e graças a Deus tem dado muito certo, é sempre sendo muito clara com o meu cliente. Já chegou no meu consultório, por exemplo, pessoas requerendo fármacos ou medicamentos que não têm regulamentação na Anvisa. Mesmo que esses fármacos ou medicamentos são extremamente excelentes aí em várias situações que a gente consegue utilizá-los, né? Porém, nós temos e aí o cliente é engraçado, ele chega e fala assim pra gente: mas eu conheço um fulano que ele ganhou esse processo. e aí você começa a estudar aquela situação e tal. Então, por exemplo, a gente tem essa questão dos fármacos, que em 2018, o tema 206 do STF, o julgamento tema 206, prevê que a operadora de saúde nem a instituição pública estão obrigadas a fornecer esses fármacos ou remédios sem registro na Anvisa, né? Mesmo que haja o pedido de registro na Anvisa. Então, quando chega até o escritório, a gente começa a avaliar e aí fala: olha, mas ele ganhou esse paciente ganhou esse processo porque ele entrou anterior a esse julgamento. Então, eu gosto sempre de salientar que os erros, lógico, quem decide é o juiz, a gente baseia-se na legislação. Então, eu gosto de salientar que é um processo de alto risco, porque a gente já tem um entendimento pacificado sobre essa matéria e sempre trabalhar com honestidade e a verdade dentro não só da área médica, né? Dentro do direito como um todo. E muito bem colocado. Agora, um ponto que eu acho bem importante de falar, que é os prontuários, né? Todos os prontuários, hoje inclusive tem prontuários eletrônicos. E aí falando já, para a gente amarrar o ponto do contensivo e preventivo, né? Tem aí já o TSLE, a publicidade e o próprio prontuário, né? Como que o advogado pode ajudar a esse profissional na hora da execução de todos esses processos, que são eventualmente parte da profissão? Os prontuários médicos, eles podem ser requeridos tanto pelo paciente, quanto pelo representante legal do paciente, tanto quanto pela operadora de saúde. Nós precisamos tomar alguns cuidados, por isso eu sempre, em locais que eu presto consultoria jurídica, sempre peço para que tenha sempre termos de consentimento livres e esclarecidos, assinados pelo paciente ou pelo representante legal do paciente, para que os dados sejam tratados com suma importância, porque a gente lida com vidas na área médica. Sim. Então, isso é muito sério. A gente precisa ter o maior respaldo, tanto para salvaguardar a integridade da clínica, do hospital, do profissional, tanto para a segurança também do paciente, Sem né? dúvida. Então, digamos assim, hoje na questão de publicidade, na área médica, na área odontológica e tudo mais, você quer postar um antes e depois aí do pessoal, dos procedimentos que você faz, tem um termo onde eles assinam informando que qual é a necessidade, para qual finalidade vai ser veiculada aquela imagem, por quanto tempo ela será veiculada. É importante ter esses pontos bem esclarecidos. Na questão do prontuário médico, eles podem e devem, né, fornecer uma cópia, mas sempre eu gosto de, na minha área de atuação, eu sempre gosto que o representante legal ao paciente assine um termo de solicitação desses documentos, tanto quanto um termo de entrega desses documentos, para mostrar que nós entregamos os documentos, né? Nós estamos dando publicidade a esses documentos de maneira correta, para que num eventual litígio aí, a gente tenha o respaldo jurídico. Claro, a gente não é 100% blindado de todas as questões jurídicas, mas nós podemos evitar inúmeras questões seguindo esses parâmetros legais. Muito bem pontuado. Excelente. Um tema que eu acho que está bastante também muito atual hoje, né? Por conta, inclusive,
de várias reviravoltas e de vários cenários novos, né? Tá falando de pessoas que hoje, boa parte do público hoje tem todo o cuidado com a sua aparência e hoje, inclusive, há algumas novidades em algumas áreas específicas da saúde, como a odontologia, que hoje consegue exercer um pouco do que aquilo que a dermatologia simplesmente fazia, que é a harmonização Sim. facial. E eu queria que dentro desse tema, né, a gente sabe que surgem muitos profissionais que às vezes tentam aproveitar para já exercer essa nova especialização da odontologia ou esse novo braço da odontologia, simplesmente para poder ter mais clientes, mas não se faz ali a qualificação. Primeiro, como que surgiu a forma de regulamentar essa especialização para esses profissionais? Qual é o credenciamento? Como que um paciente ou até mesmo um profissional que queira fazer o credenciamento possa ter esse credenciamento? É importante salientar que o Conselho Federal de Odontologia reconheceu em 2019 a habilitação de realização de harmonização orofacial para odontologia. Então, hoje, esses profissionais, eles podem ter essa habilitação para fazer. Claro que a gente precisa contar com uma especialização, um curso técnico, onde demonstra essa especialização e tudo mais. É importante também que a gente sempre tenha termos de consentimento livre esclarecido. Por quê? A maioria dos médicos e dentistas, aí nós estamos falando de uma maneira mais restrita, eles têm obrigação de meio. O que é isso? Que eles realizem todos os procedimentos para salvaguardar a vida de maneira célere e de maneira respeitosa do paciente. Porém, os cirurgiões plásticos, os dentistas hoje, voltados para a área de harmonização orofacial, eles passam a ter a responsabilidade de resultado. Então, você passa a ter a necessidade de entregar aquele resultado X para o paciente. E isso é muito sério e comprometedor. Por quê? O paciente, se ele tiver uma reação ao procedimento, né, vamos falar hoje do ácido hialurônico, que é o procedimento mais comum. Nós precisamos, até a gente apurar que esse paciente teve uma reação alérgica e não que foi um erro odontológico, é muito sério. Então, nós precisamos prever esses eventuais casos que podem ocorrer aí em termos, né? Obviamente, como eu disse anteriormente, nós não estaremos 100% respaldados sempre, mas é importante. Principalmente, agora eu vou falar de uma maneira abrangente na área médica, odontológica, de clínicas, hospitais, não é só, com perdão da expressão, você entregar uma patoca de cláusulas para o seu cliente ler, para o seu paciente ler. Senta, explica com ele que podem ter reações adversas, que acontece, que vai de organismo para organismo. Tenha esse cuidado, mesmo que você gaste aí 30 minutos, 40 minutos explicando de maneira certa, isso te resguardará lá na frente. Então, sempre a importância de você contar com um termo bem elaborado de consentimento livre esclarecido, prevendo a publicidade ou não de imagens, né? Por quanto tempo aquela imagem pode ser veiculada. E nesse tocante da odontologia, tem algo curioso, que o Conselho Federal de Odontologia impõe que a clínica odontológica não pode fazer o antes e o depois, aí que a gente sempre fala. Quem pode fazer isso é só o dentista na pessoa física, e não a clínica odontológica. Então, nós temos aí, às vezes, o pessoal que não é da área jurídica vai ler uma resolução do seu próprio conselho, né, uma resolução federal, e acaba não entendendo algumas coisas, mas isso acontece, por isso que é de extrema importância você ter uma consultoria jurídica aí por trás. Indispensável, na verdade. Sim. Muito bem colocado, como você falou, e vale aquilo que você propriamente disse no começo, né? Você é uma profissional que preza pela clareza daquilo que você faz. Acho que todo profissional também tem que ter essa premissa naquilo que ele está fazendo como prestador de serviço. É deixar a pessoa realmente consciente de tudo que o procedimento pode gerar de benefícios e talvez consequências, dependendo realmente de possíveis eventualidades. E já aproveitando o gancho do que você falou em relação à forma do profissional da área trabalhar a questão da sua imagem ou do seu escritório, do seu consultório, na verdade, perdão, ou da sua empresa, entre aspas, que faz também a questão da imagem, na publicidade hoje, né? Como que o profissional dessa área, ele pode trabalhar? Você já disse que ele pode trabalhar a pessoa física, a imagem dele propriamente dita, e dentro desse cenário, qual que é as liberdades e restrições que ele pode exercer através da publicidade?
Bom, a primeira, e que dá assim, eu falo que choca muitos profissionais da área, porque ele faz involuntariamente, quando ele percebe, ele tem um conselho aí administrativamente executando, né? A questão de você não ter, vamos falar aí na área médica, você não ter o RQE, que é a residência, né, na especialidade, e você se denominar, vamos supor que você fez uma pós-graduação, mas você não prestou a prova de título na área determinada, dermatologia, enfim. Geralmente isso acontece muito na dermatologia. Você atua como dermato, né? Coloca a sua classificação como médico dermatologista e não tem a especialização em dermatologia. Então, isso é um grande problema e é o que tem sido aí, por conta desse marco da internet, né? Sim. Tem sido pauta de muitas questões administrativas, assim como o dentista, que se denomina, ele sai da faculdade de cirurgião dentista, mas ele precisa ter cursos da especialização nessa área de harmonização orofacial para poder fazer publicidade em cima dessa questão. Muito bem colocado. A gente está fazendo aqui todo esse, vamos dizer assim, essa explanação nos principais pontos. Não vamos ter aqui nesse primeiro encontro, claro, uma oportunidade de tempo para a gente abranger de forma detalhada tudo, mas é para deixar você realmente um pouco mais por dentro, né, e consciente de como são importantes os trabalhos, a consultoria, o preventivo, né, e a atuação de um advogado da área do direito da medicina e da saúde para você que é paciente, como a gente falou, para você que também é um profissional da área, no sentido de que você tenha aí todo o respaldo necessário, todo o conhecimento para que você possa tanto se resguardar, quanto até mesmo você ter uma defesa em determinados cenários que eventualmente possa ocorrer. A gente está chegando aqui já ao final, porque realmente são vários tópicos que a gente abordou aqui, o assunto e o tema realmente é complexo, é abrangente, mas acredito que a nossa missão aqui foi, nesse primeiro encontro, poder passar um pouquinho de qual que é todo esse pano de fundo que o direito da medicina e da saúde tem. E a doutora Juliana, inclusive, pontuou muito bem todas as principais atuações que esse profissional do direito pode contribuir para essas pessoas. E eu quero agradecer você, doutora Juliana, por essa contribuição hoje no EdLei, né? Foram vários tópicos, ficou alguns outros aqui para a gente poder abordar, inclusive igual ontem recentemente vou pedir para você só pontuar recentemente de forma sucinta, onde teve a decisão do STF em relação a um tema que é realmente muito polêmico, né? A gente sabe que envolve questões de religiosidade. Sim. A gente não quer aqui falar de méritos nenhum sobre religiosidade. Claro. A gente quer falar realmente só pelo que foi promulgado e foi decidido. Então a gente quer noticiar com a informação do EdLei e trazer aqui, claro, o parecer da Advocacia Geral de Franca a respeito desse tema. Então eu queria que você pontuasse, inclusive, sobre essa decisão, né, que o STF ontem teve em relação à transfusão de sangue pelos pacientes que são da religião, né, dos testemunhas de Jeová, que em procedimentos cirúrgicos eles eventualmente ficam tendo como a religião como realmente o mérito maior. Sim. A máxima sobre as decisões delas. Como que foi essa leitura, inclusive, do STF sobre esse tema? Então, vou pincelar dois casos, prometo que serei breve. Primeiro, essa questão dos testemunhas de Jeová na questão de transfusão de sangue, né? Hoje, o pessoal que tem a crença, né? O pessoal dessa religião de testemunha de Jeová, eles são contra a transfusão de sangue. O que o CFM, né? O Conselho Federal de Medicina, prevê? Que o médico deve realizar todo e qualquer procedimento para salvaguardar a vida do paciente em caso de risco iminente de morte. Então, isso sempre prevaleceu. Nós temos vários acontecimentos no caso de transfusão de sangue em pacientes que eles se negam de maneira livre, consciente, de todos os riscos, né? Sem ser representado por ninguém, ato por escrito. E assim que o seu quadro apresentava piora, o médico estava resguardado pelo Conselho Federal para realizar esse procedimento, para de qualquer forma quebrar aí essa liberdade de crença, né? Então, o direito à vida... Dava autonomia para o médico. Sim, sempre teve autonomia. O direito à vida sempre sobressaiu a liberdade de crença do paciente. Porém, esse paciente, a gente via que fazendo esse procedimento, ele tinha um sofrimento muito grande por conta de uma crença e tudo mais, que a gente não vai entrar aqui no mérito, que nem nos diz respeito. Sim. Mas, então...
tinha muitos litígios em relação a isso, né? Sim. Aos hospitais, aos médicos e tudo mais. Então, ontem nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal prevendo que a liberdade religiosa prevalecerá a liberdade à vida. Então, que o paciente, desde que esteja consciente, ciente de todos os riscos, que ele não haja representação, que isso seja feito por ele, pelo próprio paciente, poderá negar qualquer terapêutica a ser feito por ele, principalmente a transfusão de sangue, de maneira unânime, os desembargadores decidiu aí. E mais um caso que eu gostaria de salientar, de maneira rápida, é a questão das crianças portadoras do TEA, que a gente comentou, do transtorno do espectro autista, que estão tendo aí a diminuição da sua carga horária de terapias, né? Ou simplesmente as operadoras de saúde estão excluindo os beneficiários, os pacientes, por conta de um custo alto aí para esse tratamento. Porém, nós temos resoluções da ANS, Agência Nacional de Saúde, bem como decisões judiciais, de que deve ser coberto de maneira integral a essas crianças ou adultos, né? Não de forma parcial, e que a quantidade de horas será definida pelo médico da criança, e não por alguns casos que estão acontecendo nas operadoras de saúde, uma junta médica que avalia o paciente. Não, deve ser levado em conta a quantidade de terapias e da forma como as terapias devem ser feitas, terapia musical, terapia com terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudióloga. Então, quem vai decidir isso é o médico, e o plano de saúde ele é obrigado a custear, salvo se em caso de inadimplência, né, do paciente. Mas é importante a gente falar, a gente acompanha muitos pais hoje nessa área, né, muitos pacientes, então é um ponto muito importante que o direito de vocês estão resguardados, procure um advogado para exercer seu direito. Sem dúvida, brilhante colocação sua, a gente agradece por você ter pontuado, inclusive, esse tópico, né, que a gente sabe que tem muitas pessoas hoje que tem realmente alguma pessoa, um familiar da família que tem e acha que aquele tratamento está sendo fornecido, está sendo melhor, mas na verdade, como a própria doutora Juliana falou, o paciente que tem realmente o TEA, ele tem o direito da parte integral. Então, realmente, é bom você estar sempre orientado, próximo de um profissional do direito que possa realmente resguardar e garantir que realmente seja integralmente assegurado o seu direito naquilo que você realmente tem como garantia. Doutora Juliana, quero agradecer você hoje pela contribuição aqui no Edley, foi sensacional a sua participação. Fica o convite aberto para você voltar em outras ocasiões, para a gente abordar uns temas com mais detalhes, a gente poder talvez contar inclusive casos um pouco mais abrangentes, detalhar um pouquinho mais sobre a atuação, mas foi sem sombra de dúvida hoje uma participação aqui muito produtiva e tenho a menor sombra de dúvida que todos ali devem ter gostado muito de tudo que você aqui bem colocou para nós hoje. Que bom, eu gostei muito da participação, agradeço imensamente seu convite, a equipe. É muito importante a gente sempre levar informação, eu gosto de falar que o juridiquês ele cansa, né? Então, sempre que eu vou ministrar alguma palestra, treinamento, eu gosto de falar da maneira mais simples e fácil, porque o juridiquês, para quem não é da área, ele cansa. Então, vamos cada vez ter esse espaço que é muito importante para que a população saiba um pouco mais dos seus direitos. Sem dúvida. Muito legal essa iniciativa, estou muito feliz de ter participado. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que fico feliz de você estar aqui conosco, é um prazer receber você. A gente agradece você que esteve acompanhando, você queira conhecer um pouquinho sobre a atuação da doutora Juliana, vamos deixar os contatos aqui abaixo na descrição do vídeo e também fique ligado lá no Instagram do Portal Mocidade Franca que vamos direcionar alguns cortes específicos dessa participação hoje excepcional da doutora Juliana aqui no Edley. Ficamos por aqui e agradecemos você pela sua companhia.